Fala, meu amigo! Vamos para a última parte, Binho? Vamos lá então. Agora, meus amores, você trabalhou até agora com o tio Binho misturas heterogêneas. O que a gente vai trabalhar agora de final é a mistura homogênea, perfeito? Tenho certeza que você já viu por aí, na plaquinha ali atrás. Ah, Binho, qual é o próximo tópico? A brincadeira das misturas homogêneas. Então você já começa a perceber que essa ideia está toda montada justamente para a sua prova ficar a melhor possível, joia? Então vai anotando as dicas. Você pode retornar sem problema nenhum, assistir várias vezes, que aqui a gente ajuda vocês, ok? Essa prova vai ser a melhor, pode ter certeza. Vamos lá, misturas homogêneas. Tem uma que me chama muita atenção, que você consegue o sal, que é bem fácil. Como assim, Binho? Eu chamo de salinas. Você pega, por favor, um campo muito grande e coloca a água do mar. Joia? Binho, peraí, se eu não me engano, a água do mar é uma mistura homogênea. Claro, você não vê o sal ali, concorda comigo? Mas sabe que está salgado. Óbvio, né, Binho? Água marinha, você sabe muito bem que está salgada. Agora, se você pegar um campo e deixar a temperatura ambiente, aquela água faz o que, meus amores? Evapora. Aí você consegue sal. Aí você monta as salinas. É assim que eu consigo o sal, Binho? Sim, eu estou te mostrando aqui, ó. É assim que você consegue o sal. Viu que bacana isso? Ficou muito fácil? Tenho certeza que sim. Então, por favor, quando você tem salinas, é por evaporação. O professor adora colocar isso em prova, você pode ter certeza. Joia? Você consegue muito sal. Agora, uma dica bem bacana. O sal que você tem na sua casa refinado, ele é iodado. Ah, Bim, mas por que ele é iodado? Para ajudar na tireoide, a brincadeira do bócio. Perfeito? Ah, Bim, mas é iodo puro? Não. Iodo puro ele evapora, muito fácil. Se você pegar o sal que você tem em casa, ele é iodado com iodeto de potássio. Anota isso que é extremamente importante, perfeito? Iodeto de potássio. É uma curiosidade. Então, por favor, como é que eu consigo o sal, Binho? Por salinas. O método é separação de misturas homogêneas, onde você tem evaporação. É bem fácil. Lembra que evaporação é uma passagem do líquido para o vapor ou gasoso espontaneamente. Perfeito? Você não tem influência de alguma coisa. Claro, na verdade tem influência da temperatura externa, mas você não está influenciando no meio. Perfeito? Isso é muito lento, ok? Vamos lá então. Minha evaporação foi. Tem uma que a gente pode usar em laboratório, que não deixa de ser uma evaporação, mas a gente chama de destilação simples. Você usa um destilador. Destilador, Binho, a gente pode separar sólido do líquido de misturas homogêneas? Sim. É só você pegar a água do sal e eu consigo fazer a mesma coisa. Só que agora você quer água pura, perfeito? Você quer tirar as impurezas. Você usa um destilador. Ah, peraí, Binho, o destilador, o que eu tenho? Eu preciso saber algumas coisinhas. Termômetro, tudo bem, é para você medir a temperatura. Aí você tem a rolha, o balão de vidro, água com sal. E a chaminha, claro, você está aquecendo, concorda comigo? Para literalmente fazer a diferença do ponto de... Perfeito. Claro que você não vai brincar com o sal porque é ponto de fusão, é sólido para o líquido. E o sal tem um ponto de fusão muito alto. Agora, o líquido você vai trabalhar com o ponto de ebulição dele. Sabe muito bem que a água vai ter um ponto de ebulição X aqui nesse caso, que depende da pressão e o meio que você se encontra, sabe muito bem disso, e a temperatura. Você tem lá uma brincadeira. Ah, bem, como assim você falou pressão e temperatura? Porque sabe muito bem que se for o nível do mar, a pressão de 1 atm você tem a 100 graus Celsius, ok? Claro que aqui, não vai ter, aqui vai ter uma mistura, então já é um pouquinho mais influenciada. A influência da temperatura é outra, perfeito? E a pressão também. Mas aqui você tem um condensador, onde você joga corrente de água fria. Cara, você está muito quente, você encontrou um ambiente frio, o que você faz? Você se encolhe de novo? Por que, Binho? Olha só, eu estou muito agitado, aí eu encontro um lugar frio, se eu estou muito quente, a transferência de calor é do quente para o frio. Você começa a literalmente se organizar. Eu me organizei, eu volto a condensar, aí você tem um condensador, você consegue água purinha. Joia? Lá, Binho, destilação de bebida alcoólica, sim, você tem a fermentação, depois só evapora e você consegue a sua... bebida destilada. Perfeito? Já é que bacana, bem. Então, destilação simples é bem tranquilo. Agora, o que me chama mais atenção é isso aqui, ó. Destilação fracionada. Perfeito? Por que fracionada? Você vai por diferença de ponto de ebulição. Você tem vários líquidos lá dentro, perfeito? Principalmente petróleo, você vai trabalhar com isso, joia? Aí você tem vários líquidos lá dentro e você tem diferença de quê? De pontos de ebulição. Concorda comigo? Como é fração, Binho? Você concorda comigo que o ponto de ebulição menor vai subir mais, o ponto de ebulição maior fica embaixo, porque você vai gastar mais energia, concorda comigo? Então é fracionária. Bem, então é por fração, joia? Aonde que eu uso isso? Com petróleo. Petróleo, você faz muito isso. E esse ano, pode cair no seu vestibular, principalmente na provinha, que você vai trabalhar com a torre de fração. Perfeito? Porque, Binho, sabe muito bem como é que está o ambiente. Joia? Tudo pela briga do petróleo não, mas... pela passagem, você está levando alguma coisa.
na área de política agora, porque deixa com a galera da história. Mas se cair no teu vestibular alguma coisa sobre petróleo, você vai ter que relacionar a brincadeira de Getúlio Vargas, vai trabalhar com a brincadeira do pré-sal e assim por diante. A gente pode comentar um dia numa aula de história aí, eu posso entrar sem problema nenhum. Mas, meus amores, você tem, por favor, a brincadeira da destilação fracionada. Você pega o petróleo cru e você sabe muito bem aquilo que é menos denso ou tem um ponto de ebulição mais baixo, vai subir, concorda comigo? Aquele que tem um ponto de ebulição mais alto fica lá embaixo. Então você tem o seguinte, vai subir gás natural, gasolina, querosene, perfeito? Vai ficar lá embaixo, resíduos para parafina, asfalto. Então já se liga nisso. Cara, destilação fracionada eu penso sempre em petróleo, desculpa, falei besteira. Bem, eu ia falar petróleo. Então você tem o seguinte, petróleo, sempre pensa nisso. Destilação fracionada é quando você tem a brincadeira do petróleo, joia? Agora guarda uma coisinha, depois vai te incomodar muito, é a brincadeira da querosene ou até mesmo nafta. Você pode quebrar isso, perfeito? Se pegar a querosene, você pode quebrar e o craqueamento. Aí você pode pegar e aumentar o rendimento da gasolina. Já guarda isso. Posso pegar a querosene e quebrar? Sim, você chama de craqueamento. Você quebra, cracker, quebra. Quando você quebra, pode pegar uma porcentagem maior de gasolina. Isso é bem importante. Então você tem a destilação fracionada que te ajuda a separar os componentes do petróleo. Sabe muito bem que o petróleo você tem bacias sedimentares, você está sedimentando esse petróleo, perfeito? Na verdade, petróleo vem da decomposição orgânica de matéria orgânica, da morte dessas matérias orgânicas, de plâncton, assim por diante, joia? Você pressuriza, aí você tem hidrocarbonetos. E esse hidrocarbonetos você consegue separar por fração, joia? Onde você tem o menos denso lá em cima e o mais denso embaixo. E também pela diferença de pontos de ebulição. Consegue entender isso? Tenho certeza que sim, extremamente importante. Agora, Binho, tratamento de água. Cara, tratamento de água você vai usar um monte de coisa. Já de primeiro você pode usar um gradeamento. Como assim? Aqui você está vendo ó, sulfato de alumínio, cal e cloro. Mas quando você pega da represa, por favor, você primeiro vem com um monte de sujeira. Aí o que você faz? Pega um gradeamento, você tira os sólidos maiores. Perfeito? Só que ainda ficou cheio de resíduo, Binho. Aí você joga sulfato de alumínio para fazer uns aglomerados. Perfeito? Você faz uma coagulação, é sério mesmo, forma um gelzinho, e esse gelzinho, claro que você vai literalmente ter que mexer com isso aí para poder trabalhar com esse sulfato de alumínio, mas você tem um gelzinho aonde vai para onde, meus amores? Para baixo, você chama de floculação, perfeito? Você tem flóculos, ok? Você pega uma pazinha, fica girando para poder mexer esse sulfato de alumínio, perfeito? E você cria gel, aí você tem floculante. Perfeito? E essa floculação vai ficar mais densa e você tem uma decantação. Consegue ter isso? Então, o primeiro passo, meus amores, é pegar esse gradeamento para o tratamento de água, gradeamento. Depois você tem a floculação com o sulfato de alumínio. Você vai jogar cloro porque você vai ter que corrigir o pH, faz todo sentido do mundo, porque você está jogando um sal ácido, já guarda isso, sulfato de alumínio é um sal ácido, de caráter ácida, vai deixar a água um pouquinho ácida, aí você joga cal virgem para controlar o pH. Sabe muito bem que reação ácido-base dá sal e água, você neutraliza o meio, então a cal tem essa função, a cal virgem, joia? O cloro, meus amores, justamente para matar as bactérias. Então você está lá, ó, jogando a floculação, você tem um girinho, aonde você vai formar gel e a decantação. Esse gel vai ficar pesadinho, concorda comigo? Aí o que você faz? Como você tem esse gel pela decantação, agora o que eu faço, Binho? De novo, para poder segurar esse sólido do líquido, você tem a brincadeira da filtração. Perfeito? Aí você vai lá, ó, joga carvão, areia, cascalho, aonde você consegue reter o sólido e o líquido passa purinho. Perfeito? Então olha só, Binho, processo, você tem o bombeamento, você tem o gradeamento, não pode esquecer disso nunca, o sulfato de alumínio justamente para formar esse gel, joia, que você tem na floculação, cal, lembra da cal, pelo amor de Deus, é para corrigir o pH, perfeito? Porque você tem um sal ácido, joia? Binho, aí você joga a filtração e no sexto passo você tem cal de novo, para regular o pH, o cloro matar a bactéria e flúor é para sua dentição, para justamente ajudar no tratamento da cárie. É só eu tomar água. Tomei água, o flúor é para fazer isso. Então, meus amores, por favor, guarda uma coisinha. Cal, corrigir o pH, cloro, matar a bactéria, perfeito, e o flúor para dentição. Conseguiu entender isso? Tenho certeza que sim. Aí você pode jogar no reservatório, para guardar esse reservatório de água, para poder conservar um pouquinho de água. Depois joga para sua cidade. Conseguiu entender isso? Binho, então olha só, método de separação ajuda muito? Sim, principalmente no tratamento de água. E principalmente na brincadeira do petróleo. Conseguiu entender? Eu vou fazer o seguinte, eu já fui. Minha parte acabou. Beijos.